Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, amigos eleitores do município do Rio de Janeiro. Me chamo Alexandre Fiani, do portal AIB News, da Associação da Imprensa do Brasil. Estaremos entrevistando hoje um candidato a prefeito do município do Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Salve Alexandre, salve quem está acompanhando o portal da AIB News. E é uma satisfação a gente poder estar aqui porque vivemos um processo eleitoral muito antidemocrático e essas oportunidades são importantes para apresentarmos nossas propostas. Ciro Garcia, me diz, o que te motivou a vir um candidato nessa eleição de 2020? Bom, primeiramente é importante esclarecer que essa minha eleição não é um projeto pessoal. Ela representa um projeto político, né, de apresentação de uma candidatura alternativa para a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos 14 candidatos, Alexandre, mas na verdade nós só temos 2 projetos políticos sendo apresentados à cidade do Rio de Janeiro. 13 são de gestão do capitalismo, com suas diversas vertentes, que vai desde a ultradireita do Luiz Lima, passando pelo centro, chegando à esquerda, onde é que está o PT, que já foi governo desse país e que se aliou com os grandes empresários, governou para os grandes empresários e deu migalhas para a classe trabalhadora. O PSOL, que tenta fazer uma proposta, né, de responsabilidade na gestão do capital, e nós achamos que o que resolve hoje a situação da cidade do Rio de Janeiro é uma alternativa socialista e por isso nós estamos apresentando o nosso projeto. É o único projeto de ruptura com o sistema capitalista e apresentar de fato uma alternativa socialista para a cidade do Rio de Janeiro, para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Ciro Garcia, pode me dizer quais seriam as suas prioridades para o município do Rio de Janeiro? Bom, primeiramente nós temos que levar em consideração que o Rio de Janeiro está passando por uma situação de uma grave crise econômica, política, social, um desemprego imenso, população de rua, toda uma série de coisas. Então, nós temos que ter propostas no sentido de atacar essa situação aflitiva que vive a cidade. Nossa proposta, primeiro, é suspender o pagamento da dívida pública, implementar, né, um IPTU progressivo, onde os bairros nobres paguem caro, para que a gente possa inclusive isentar de IPTU a população, os bairros onde mora a população de baixa renda, fim dos incentivos fiscais para as grandes empresas e cobrar as dívidas. De posse desses recursos, Alexandre, a nossa ideia é implementar um grande plano de obras públicas, que vai inclusive fomentar o crescimento econômico do Rio de Janeiro e atendendo às questões cruciais, que passam por onde? Nós vamos fazer as obras realmente necessárias no campo da saúde, no campo da educação, na questão do saneamento básico, na questão do transporte, ou seja, em todas essas questões que são vitais para que a gente possa, de fato, recuperar, né, o título mais do que merecido pelas nossas belezas naturais. E temos uma cidade maravilhosa, mas que do ponto de vista da gestão da cidade, de como ela está, a degradação é total e nós temos que reverter essa situação. Então, um plano de obras públicas, você além de atacar a questão do desemprego, você vai fazer as obras realmente necessárias para que o Rio de Janeiro volte a ser uma cidade maravilhosa, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que moram nessa cidade, que constroem a sua riqueza e que têm o direito de usufruir dessa riqueza. Iremos falar agora sobre serviços públicos. Com relação ao serviço público, na área de educação, qual seria a sua projeção para melhorar a área de educação? Bom, primeiramente, a questão da educação ela tem que ser pública, gratuita e de qualidade, né? Então, nós temos que valorizar o profissional da educação. Quero aproveitar essa oportunidade para me solidarizar com os profissionais da educação, tanto da área privada quanto da área pública, que votaram greve pela vida contra a volta das aulas presenciais, porque a volta das aulas presenciais sem uma vacina é o aumento do genocídio, é o aumento da mortandade. Agora, tratando aqui das nossas propostas, queremos um ensino público gratuito de qualidade e para isso nós devemos fazer contratação dos profissionais, profissionais qualificados através de concurso público, efetivar aqueles trabalhadores que já estão trabalhando há muitos anos na educação. Nós temos vários casos desses, são pessoas terceirizadas e que nós temos que efetivar essas pessoas na educação sem comprometer que a contratação principal é via concurso público, adotar um plano de
de carreira unificado, né, onde contemple tanto a promoção por tempo de serviço, como também a promoção por formação e apoiar um projeto de formação continuada para que aquelas pessoas mesmo, aquelas pessoas mais humildes, da base da pirâmide, que estão lá como uma cozinheira, uma pessoa que trabalha numa creche, possam ter perspectiva dentro da carreira de ascender o magistério, né? Construir as creches que se fazem necessárias, que existe um déficit de creche enorme na nossa cidade, com horário integral, as mesmas coisas, escolas, nós temos déficit de escolas, e além de construí-las, aparelhar as que existem, com bibliotecas, com laboratórios, com quadras poliesportivas, e esse conjunto de coisas é que fazem parte da nossa proposta, além, né, de que também, como a gente acha que ensino não é mercadoria, a própria questão da estatização de escolas privadas, principalmente essas que estão colocando agora, fazendo chantagem para tentar retornar às aulas presenciais de qualquer jeito, colocando a questão de que que estão em dificuldade. Mas estão em dificuldade, a gente municipaliza. E uma outra questão, que a gente não pode deixar de falar aqui nessa questão da educação, é o problema de que a questão da evasão escolar e o problema da exclusão digital. Nós sabemos que a continuidade das aulas em EAD abre um fosso nessa desigualdade que já é gritante no nosso país, porque tem toda uma parcela dos alunos da rede pública que não tem acesso a um bom computador, a um bom celular, rede, um sinal estável de internet, e isso tem que ser responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem que assegurar para todos os alunos da rede pública que eles tenham ou um bom celular, um notebook, o que seja, e internet estável para que não se abra ainda mais esse fosso de desigualdade que existe no nosso país. Vamos falar agora sobre saúde pública. Com relação à saúde pública, vivemos um caos devido à pandemia, porém antes da pandemia não estávamos tão equilibrados assim. O que o senhor tem a dizer sobre saúde pública? Alexandre, você pegou um ponto que é nevrálgico, né? Eu costumo dizer que nós pegamos os piores governos para poder chegar a essa pandemia. Nós temos no governo federal um negacionista da pandemia, um cara que minimizou o tempo todo a pandemia, gripezinha, cloroquina e um monte de outras baboseiras que ele foi falando e continua falando ao longo enquanto isso as mortes só aumentando, demite médicos e bota um general que nem sabia o que era o SUS e que está lá, né, fazendo figuração e ganhando um bom salário por isso, e o povo morrendo. No governo estadual, um governador que está afastado por ter se envolvido em corrupção na construção de hospitais de campanhas e na compra de equipamentos, né? E no governo municipal, que é o caso do prefeito atual, Crivella, ele já tinha destruído a saúde primária, que é isso que você acabou de falar. Então, na verdade, já havia um desequilíbrio prévio. Ele demitiu cerca de quase 6 mil profissionais de saúde, né? Destruiu várias equipes de clínicas de família, o que faz com que algumas clínicas de família, algumas equipes de clínica de família estejam atendendo, equipes de saúde da família, estejam atendendo até 15 mil famílias, o que é um absurdo. O ideal é que cada equipe de saúde da família atenda até 2 mil pessoas, tá? Então, quando o vírus chegou aqui, o vírus já chegou aqui, pegou uma terra arrasada. E nós nunca tivemos no nosso país uma quarentena para valer. Olha o que está acontecendo na Europa. Eles já tinham aberto tudo e agora foram obrigados novamente a fechar com essa história da segunda onda. Aqui, nós nunca tivemos, na verdade, uma quarentena para valer. Então, nós continuamos insistindo que essa tem que ser uma questão prioritária, né? Mas para ter uma quarentena para valer, você tem que dar condições no auxílio emergencial, ampliando não só o seu valor, né? Como pelo menos a 2 salários mínimos, e a quantidade de pessoas que vão ser atendidas por ele, a questão da estabilidade no emprego, então tem que ser licença remunerada com estabilidade no emprego para os trabalhadores, e não acontecer esse monte de demissões que a gente viu aí ao longo da pandemia. E para tudo isso, existem recursos. Agora, nós temos que tirar de quem tem. Os ricos têm que pagar pela crise, então tem que ter a suspensão do pagamento da dívida pública, federal inclusive, da União, tem que ter a questão do IPTU
do IPTU não, do Imposto sobre Grandes Fortunas, porque nós estamos falando de uma quarentena geral, Imposto sobre Grandes Fortunas, tem de onde tirar os recursos. O problema é que eles não querem, eles querem tirar recursos dos pobres para enriquecer ainda mais os ricos. E aqui, falando na cidade, a gestão que assumir vai estar ainda no meio da pandemia. Nós não temos nem perspectiva de quando essa pandemia vai acabar. Então, é fundamental que a saúde pública seja efetivamente 100% pública. Primeiro, romper todos os contratos com OS. E essas OS nada mais são do que transferência de verbas privadas, de verbas públicas para a área privada e um monte de corrupção. Então, romper os contratos com as OS, municipalizar a saúde, inclusive estatizando, né, municipalizando os hospitais privados, porque é um absurdo que pessoas morram por falta de vaga de leito em UTI e sobre vagas de leito em UTI nos hospitais privados. Ou seja, é a lógica de a vida importa desde que se possa pagar, saúde não é mercadoria. Então é a municipalização da saúde, a partir daí, contra a recontratação dessas pessoas que foram demitidas pelo Crivella, construção de hospitais, por exemplo, aqui na Zona Oeste, só tem um hospital Lourenço Jorge na Barra, tem uma carência de hospital naquela área de Jacarepaguá, que atende não só o pessoal de freguesia, Taquara, etc., mas também as comunidades, Rio das Pedras, Anil. Então é necessário ali ver as clínicas, aonde tem mais que construir clínica de família e recompor, né, as equipes de saúde de família que foram destruídas pelo Crivella. Então, essas propostas, elas dão conta da gente acabar com a fila do CISREG, acabar com esse tempo enorme de marcação de consultas e garantir que os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade possam ter uma saúde pública gratuita de qualidade de fato. Agora, para a gente fazer isso, Alexandre, nós temos que nos apoiar em conselhos populares, né, formados pelos profissionais da saúde, junto com os usuários da saúde, através de conselhos formados por locais de trabalho, locais de moradia, locais de estudo. Eles é que vão estabelecer essas diretrizes, aonde que nós vamos gastar o dinheiro, a própria fiscalização dos gastos. Então isso é fundamental. E é também fundamental ter um plano de carreira, um plano de gastos e salários dos profissionais da educação, coisa que hoje não existe, com a devida valorização desses profissionais que estão enfrentando aí uma pandemia, colocando a sua vida em risco, salvando vidas e que são reconhecidos pela população, aplaudidos nas sacadas, como foi no início da pandemia, por salva de palmas, mas os governos, que deveriam realmente reconhecer, não reconhecem. E nós queremos valorizar os profissionais da educação de acordo com aquilo que eles merecem. Ciro Garcia, continuando ainda na área da saúde pública. Com relação à saúde pública, sabemos que pelo SUS, no agendamento, era agendado com um especialista para um exame específico, agendado para 6, 8 meses para frente. Então, as pessoas que dependem da saúde pública tinham que esperar esse tempo todo. Isso antes da pandemia. Agora, durante, pós-período de pandemia, imaginam como vai acumular essa assistência de especialistas e de exames específicos para quem precisa. Vai multiplicar, não sei nem numerar o quanto vai multiplicar. O como você teria, caso você venha a ser eleito, qual seria a sua proposta para poder conseguir botar em dia todo esse atraso de atendimento, porque influencia na saúde do povo? Então, Alexandre, é como eu coloquei anteriormente, se eu conheço bem, eu perdi minha mãe há pouco mais de 3 anos, e ela teve problemas de cataratas, e ela, para fazer a cirurgia de catarata, ela marcou uma e a outra de uma vista, e depois ela só pôde fazer a da outra vista mais de 1 ano depois. E acabou até, inclusive, não fazendo, porque ela já estava mais idosa, no dia ela teve uma série de complicações. Então eu sei o que é essa espera da fila do CISREG. Com um conjunto de propostas que eu coloquei anteriormente, né, nós vamos acabar com isso. Porque quando eu falo que nós vamos apoiar, queremos uma saúde pública 100% municipalizada e gerida, né, pelos conselhos populares formados por profissionais da saúde e pelos usuários da saúde, nós vamos estabelecer quais são as diretrizes, né, que a prefeitura vai ter que seguir. Então isso passa pela questão de novos equipamentos de saúde,
ou seja, construção de hospitais, construção de clínicas de família, reconstrução das equipes de saúde de família que foram destruídas pelo Crivella, a questão também do atendimento multidisciplinar, né? que passa pela questão também do assistência social, apoio psicológico, nutricionista, enfermagem, que existem esses núcleos de atendimento à saúde que também foram desativados pelo Crivella. Isso tem que ser reimplementado. Então, e contratação de pessoal. Contratação de pessoal, né, através de concurso público, pessoal qualificado, com salários decentes, tá? Então, esse conjunto de medidas, eu posso lhe assegurar que nós vamos acabar com todas as filas. Vamos acabar com as filas de CISREG, vamos acabar com as filas de marcação, quer seja de consulta, quer seja de exames laboratoriais. Nós temos plenas condições, a partir dessas medidas, né, que eu pretendo tomar, a gente zerar essa questão das filas e da espera. Pois bem, continuando ainda com relação à saúde pública do nosso município, o que você faria com a gestão dos equipamentos que nós recebemos por verba federal, né? Como vai ser administrado todos esses equipamentos pós-pandemia, para que não venha acabar sumindo por aí? Então, eu falei para você que dos conselhos populares, nós entendemos que a população organizada, a classe trabalhadora organizada, ela sabe que, por exemplo, aqueles equipamentos ali, sejam eles fornecidos pela área federal, seja tudo que for aquilo ali, é um patrimônio dela, da população. Aquilo ali foi adquirido, né, pelos impostos que ela paga, quer sejam os impostos federais, quer sejam os impostos estaduais, quer sejam os impostos municipais. Nada daquilo nasceu ali. Então, ninguém melhor que a própria população, que é a usuária, é a destinatária, né, desse conjunto de equipamentos, para zelar por eles. Então, esses conselhos populares a que eu me referi, os conselhos populares da área da saúde, formados pelos profissionais de saúde e pelos usuários da saúde, é que vão dar conta, inclusive, da utilização futura desses equipamentos pós-pandemia. E com certeza absoluta, né? Não sendo gerido por OS, que é um antro de corrupção, não sendo geridos pela iniciativa privada, que visa sempre o lucro acima de qualquer coisa, a questão é lucro. Nós, enquanto população trabalhadora, através dos conselhos populares, vamos estar visando aquilo que é melhor para a saúde da população. Então, essa responsabilidade vai ser dos conselhos populares e eu tenho absoluta convicção de que a destinação vai ser a melhor possível com o objetivo de voltar como retorno a melhoria da qualidade da saúde da população. Nossa terceira pergunta sobre saúde pública tem a ver com algo que o senhor meio que já até declarou nas outras respostas. Seria o quê? O senhor, uma vez sendo eleito, o senhor apostaria ainda em OS ou tiraria todo o vínculo com OS e apostaria na Rio Saúde do Rio, né? Gerência pelo próprio município, ou em OS? Eu já coloquei, nós somos radicalmente contra a gestão das OS na saúde. Saúde pública tem que ser 100% pública. As OS são organizações que, quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, as que chegaram já tinham inúmeros processos de corrupção contra elas. É um absurdo, é um descalabro não só com o dinheiro do contribuinte, né, mas principalmente com a saúde do contribuinte. Porque já se sabia que grande parte dessas OS, o grande objetivo delas é, através da fiscalização, que é praticamente nenhuma, né, maximizar ao máximo seus lucros, precarizar o trabalho. Por exemplo, o salário dos próprios médicos na Zona Oeste era tão baixo que várias equipes de família não tinham médico, porque nenhum médico se sujeitava. Quando eu falo Zona Oeste, eu não estou falando da Zona Oeste daqui da Barra, a Zona Oeste daqui do Recreio, estou falando da Zona Oeste de Campo Grande, de Santa Cruz, aquela que se enfia lá para as periferias da nossa cidade. Vários
equipes de saúde da família sem médico por causa dos salários irrisórios que eram praticados pelas OS. Então, quero deixar bem categórico, nossa proposta é a ruptura imediata com todos os contratos de OS. Nossa proposta é saúde pública 100% pública e ela vai ser exercida por profissionais qualificados, contratados através de concurso público, tá? E é muito importante essa questão, porque nós estamos vendo tramitar uma proposta no Congresso Nacional, né, de uma reforma administrativa, que na verdade é um grande ataque, não só aos servidores públicos, mas principalmente aos serviços públicos, porque a luta dos servidores públicos por ocasião da Constituição era, quando defendia o concurso público e a estabilidade. Os governos passam, os servidores ficam, né? O serviço público ele vai ficar, os governos passam e o serviço público continua, os servidores têm que continuar. E eles querem fazer o quê? Eles querem estabelecer a contratação através, como são os DAS, que são cargos de confiança, que é aquele monte de trem da alegria, onde você estabelece o compadrismo, o nepotismo, o fisiologismo, bom, e outros ismos mais, no sentido do que é a cara, né, da iniciativa privada no nosso país e desses poderes públicos, né, poder legislativo, poder executivo e, lamentavelmente, o próprio poder judiciário, que estão a serviço disso aí. Então, nós não podemos compactuar com isso de maneira nenhuma. Então, nós somos contra essa reforma administrativa e achamos que a contratação tem que se dar através de concursos públicos, pessoal qualificado. Agora, nós abrimos uma exceção para uma questão para nós que é uma questão de justiça, que são profissionais de saúde que já estão há anos trabalhando na saúde, que ficaram à mercê de trocas de OS, que muitas vezes ficaram com 1, 2, 3, 4, 5 meses de salário atrasado. Nós somos pela efetivação dessas pessoas, defendemos isso, mas isso para nada significa um trem da alegria ou se chocar com o instituto que nós defendemos como o principal modelo de contratação. Contratação que é o concurso público com direito à estabilidade, para que o servidor público não fique à mercê, Alexandre, do assédio moral, do assédio sexual, da pressão para fazer o mal feito, da corrupção, porque se ele não tem estabilidade, ele fica na mão do chefe, entendeu? E muitas vezes, se ele não fizer aquilo que o chefe está querendo que ele faça, é o emprego dele que está em jogo. Isso não pode acontecer, por isso, nós somos contra essa reforma administrativa e vamos defender que a saúde seja 100% pública e administrada, exercida por profissionais de saúde qualificados, contratados através do concurso público e gerida, né, a gestão pelos conselhos populares, formados pelos próprios profissionais de saúde pública e os usuários de saúde pública, como eu já coloquei anteriormente. Ciro Garcia, última pergunta com relação à saúde pública no nosso município. Caso o senhor venha a ser eleito e receba da sociedade civil um requerimento, tanto na Câmara de Vereadores, sabemos que a sua candidatura não é para vereador e sim para prefeito, mas uma vez o senhor sendo eleito como prefeito, vendo que foi apresentado na Câmara de Vereadores um requerimento para iniciar uma CPI das OS de saúde no município. Você apoiaria ou não essa CPI? Tá, primeiro é importante estabelecer que tipo de relação que eu pretendo estabelecer com a Câmara Municipal. Lamentavelmente, no nosso país, as eleições elas são determinadas pelo poder econômico. Então, a esmagadora maioria daquelas pessoas que vão se eleger para a Câmara Municipal vão estar vinculadas a algum setor do empresariado que vai estar investindo na sua campanha, ou ao setor de transporte, da FETransport, ou ao setor da saúde privada, bom, os diversos setores, né? Então, é muito difícil que e isso é óbvio, é inerente ao próprio sistema capitalista. Você tem uma classe dominante, que é o empresariado, o grande empresariado, e ele domina o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, mas falta autonomia de fato para essas câmaras, quer seja a Câmara Municipal, quer seja a Assembleia Legislativa, quer seja o próprio Congresso Nacional, autonomia para legislar em favor, de fato, dos trabalhadores da maioria da população. Não é isso que acontece, é um jogo que faz de conta. É só ver os inúmeros engavetamentos que aconteceram
de pedido de impeachment do Crivella. Então o grupo Crivella tinha os guardiões do Crivella na porta dos hospitais e tinha os guardiões do Crivella lá na Câmara Municipal, que eram os vereadores que engavetavam lá os pedidos de impeachment. Então, nós, é claro que nós não vamos ser contra um pedido de organização de todas essas falcatruas, né? Nós achamos que corruptos e corruptores têm que ir para a cadeia e têm que ter seus bens confiscados para serem reaplicados nas questões sociais. Então, agora, o que nós questionamos é a eficácia disso no âmbito de uma Câmara Municipal viciada, né? Porque determinada pela questão do poder econômico, inclusive onde a bancada da saúde privada tem peso. Então, para que de fato essas iniciativas possam inclusive ter consequência, nós vamos ter que nos apoiar no processo de mobilização popular. E nós vamos apoiar um processo de mobilização para que, em havendo iniciativa como essa, que elas realmente sejam consequentes e que todos os corruptos e corruptores sejam presos, seus bens confiscados e aplicados na própria saúde pública, porque é dela que eles estão tirando. Então, mas a gente acredita muito mais na pressão das ruas, né, na pressão da mobilização e da organização popular, através dos conselhos populares, do que propriamente que uma iniciativa institucional, superestrutural na Câmara Municipal vai ser consequente. Nós já vimos N CPIs de diversas coisas que acabaram em pizza, né? Já até se cunhou essa expressão aqui no nosso país. Vai acabar em pizza. Então, e nós achamos que uma medida dessa, ela pode ser apoiada porque é justo, é uma investigação. Agora, confiar de que a Câmara Municipal vai fazer uma investigação consequente, imparcial, isso aí, a prática tem nos mostrado que é diferente. Agora, as ruas podem obrigá-los a fazer a coisa certa. Vamos estar mudando agora o assunto, que é sobre agora transporte público. Um serviço público muito importante que já vivemos um caos no Rio de Janeiro há muitos anos. Qual seria a sua proposta para o serviço público de transporte? Eu vindo para cá para fazer essa entrevista aqui na IB News, eu vi duas estações do BRT fechadas com a plaquinha, fechada por motivo de vandalismo, né? Não, eu acho que tem que ser fechada por motivo de falta de segurança pública, né? Porque é muito cômodo botar uma plaquinha lá que está fechada por motivo de vandalismo. Aqui no caminho para cá eu peguei duas estações nesse sentido. Mas, em relação aos transportes, primeiro, da mesma forma, transporte público é um setor essencial para a classe trabalhadora da nossa cidade. Então, o transporte público também tem que ser público, tem que ser gratuito e de qualidade. O que eu estou falando? Nós temos que municipalizar o transporte. Nós temos que expropriar a FETransport sem nenhum centavo de indenização, porque a FETransport já roubou demais nessa cidade, legalmente ou através da corrupção, né? Porque também tem os roubos legais, que são roubos apoiados nas leis que eles compram. É só ver, por exemplo, uma lei como a questão da dupla função do motorista, que demitiu milhares de cobradores e tem uma plaquinha lá dizendo: fale com o motorista somente é indispensável, mas o cara é obrigado a dirigir e a cobrar, tá certo? Colocando em risco a vida dele e a vida dos usuários. Só existe uma lei como essa porque a maioria dos parlamentares na Câmara do Municipal ou na Assembleia Legislativa estão na folha de pagamento da FETransport ou foram financiados pela FETransport. Então, nós queremos expropriar a FETransport, municipalizar o transporte, criar rotas onde elas são necessárias, principalmente para a Zona Oeste. Quando eu falo Zona Oeste, lá no fundão da periferia, né? Não essa Zona Oeste aqui que tem segurança, que é bem cuidado, fala aquela a Zona Oeste lá, né? Da periferia da cidade, que acabar com esse monopólio de vans nas mãos de milicianos. Então você tem que estabelecer rotas onde elas se fazem realmente necessárias, né? Agora, eu também tenho uma proposta de mudar o modal da cidade. Uma cidade do tamanho da nossa não pode ter modal rodoviário. Nós temos que mudar o modal de rodoviário para ferroviário. Então minha proposta, inclusive, é que esses traçados de BRT que existem sejam transformados em VLT. É um transporte mais eficiente, menos poluente e menos oneroso. Então, a gente só tem a ganhar. Além disso, na condição de prefeito, fazer uma campanha pela reestatização do metrô,
da supervia e das barcas. E reestatizando metrô e supervia, a gente fazer uma malha, né, em toda a cidade ferroviária, através dos entroncamentos com o metrô, com os trens e com os VLTs, que vai dar uma outra cara para a nossa cidade, a mobilidade urbana vai melhorar enormemente, isso inclusive vai estimular a que as pessoas não tirem seu carro da garagem, porque tem um transporte público de qualidade para ela poder seguir. Então, isso tudo também organizado em conselhos populares, formado pelos profissionais, né, do transporte público e os usuários. E eu gostaria, só para fechar isso, muitas vezes se fala da eficiência da iniciativa privada em detrimento do setor estatal. Isso é uma falácia. Se nós compararmos o metrô do Rio de Janeiro, que é privado, com o metrô de São Paulo, que é estatal, ainda que lá tenha a linha 4, que também seja privada, mas a maioria do metrô de São Paulo é estatal. O metrô de São Paulo dá um banho no metrô do Rio de Janeiro, que é privado. Então, onde é que está essa questão da eficácia da iniciativa privada? A iniciativa privada está voltada para o lucro. E aí você tem as pessoas andando como sardinha em lata dentro dos trens da supervia, as pessoas andando como sardinha em lata dentro do metrô, num momento de pandemia, num momento que a gente tinha que estar evitando aglomerações para não estar aumentando a circularidade do vírus, mas o empresário não quer saber de nada, o empresário só quer saber do lucro. Então, por isso, também aí na área do transporte, ele tem que ser 100% público e a partir daí tem uma tarifa social, uma tarifa subsidiada, única para todos os setores, e essa mudança do modal a que eu me referi. Isso para mim me é caro, porque eu, como cheguei aqui no Rio com 6 anos de idade, fiz agora recentemente 66, né? Estou na rota 66. Então, eu cresci em Vista Alegre, eu sou mineiro e vim com 6 anos para Vista Alegre. Eu andava de bonde, da Penha até Madureira. Era uma viagem bucólica, gostosa, agradável e totalmente, muito menos poluente do que esse monte de ônibus. Aí eu peguei isso, eu quero voltar a isso aí, só que com mais eficiência agora, porque já tem o VLTs, tem outros tipos, inclusive, de composições no modal ferroviário que podem vir a ser utilizados. Vou estar emendando agora nas últimas perguntas sobre transporte público. Com relação aos alimentadores do BRT, o senhor estaria inserindo a volta de linhas que foram retiradas e como o senhor faria isso, se é a sua intenção, e com relação à Transbrasil, a reta BRT Transbrasil, o senhor finalizaria essa obra? Em quanto tempo o senhor prevê isso? Qual é a sua pretensão com relação também à Transbrasil? Olha só, Alexandre, quando eu falei municipalizar o transporte e restabelecer as rotas onde elas são necessárias, nós vamos ouvir os trabalhadores da cidade, principalmente dos lugares mais carentes de transporte público, para colocar linhas, né, de ônibus, aonde for o caso, para trazê-los até o VLT, até o modal ferroviário que nós queremos implementar. Então, em relação, por exemplo, a Transbrasil, né, o BRT da Avenida Brasil, a ideia não é concluir aquela obra, a ideia é transformar aquela obra numa obra, pegar aquele traçado e transformá-lo no VLT, e assim como nos outros. Os próprios BRTs que hoje ainda estão funcionando, alguns precariamente, né, mas transformá-los em VLT. Então esse é o nosso objetivo. E é claro que estabelecendo as rotas necessárias para que toda a população trabalhadora do Rio de Janeiro, principalmente aquela que mora nos lugares de mais difícil acesso, os lugares mais carentes, tenham condições de usufruir de um transporte público de qualidade, que vai fazer com que ela possa... A questão da locomoção numa cidade como a nossa é uma questão essencial. E o empresário só vê a necessidade de locomover o trabalhador de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tanto é assim, por exemplo, pelo fim de semana, a quantidade de transporte público cai enormemente.
Ele não tá preocupado com o lazer do trabalhador, ele não está preocupado que o trabalhador possa, no fim de semana, adquirir cultura, visitando museus, visitando bibliotecas, o passeio com a família. E nada disso ele está avisando. A gente tem que mudar tudo isso, e só vamos mudar tudo isso através de um transporte 100% estatal, gerido através de conselhos populares, formados pelos profissionais de transporte, né, e a população usuária. Com relação ao serviço público, vamos estar entrando agora sobre segurança pública, que a maior percentual é responsabilidade do governo estadual. Porém, temos um viés que é através da Guarda Municipal, que é uma área do setor do município, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com relação à segurança pública, qual seria o seu planejamento para trabalhar, né, uma vez eleito, caso venha a ser, a Guarda Municipal? E já vou adiantar uma outra pergunta. O senhor é a favor ou contra do armamento da Guarda Municipal? Então, Alexandre, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que, apesar de que, do ponto de vista constitucional, a maioria da segurança está na mão do governo estadual, a questão da segurança, quem sofre é o morador da cidade. Não existe um morador do estado em abstrato. Todos os moradores do estado habitam ou a área rural do estado ou então alguma cidade do estado. No caso do Rio de Janeiro é onde está concentrada a maioria da população do nosso estado. E é ela que sofre as consequências da falta de segurança. Então, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, naquilo que é concernente ao prefeito, somos radicalmente contra o armamento da Guarda Municipal, né, nesse momento, e queremos também mudar as funções da Guarda Municipal. Guarda Municipal não é para ficar perseguindo o camelô, não é para ficar perseguindo o trabalhador informal, sequestrando mercadoria, ainda mais numa conjuntura de um desemprego imenso como esse que nós estamos vivendo. Então, o que nós queremos estabelecer? Nós queremos que a Guarda Municipal ela esteja voltada para a segurança pública de fato, para fazer a segurança da propriedade do município, as escolas públicas do município, os hospitais públicos do município, as estações, né, do transporte público do município e as vias públicas, parques, jardins, as próprias ruas. Então, essa tem que ser a função da Guarda Municipal. E não esse negócio de ficar perseguindo camelô, né? Outra questão, na condição de prefeito da maior cidade do estado e a segunda maior cidade do país, né, fazer uma campanha, primeiro, pelo fim dessa política de segurança de criminalização da pobreza. Essa política que promove um verdadeiro extermínio da juventude negra que mora nas nossas favelas e periferias, envolvidas ou não com tráfico. Só esse ano já foram 10 crianças mortas por balas perdidas, todas elas negras, né? Então, essa política de criminalização da pobreza é uma política é um verdadeiro genocídio ao povo negro que mora nas nossas favelas. Então, se guerra às drogas resolvesse, nós já tínhamos acabado com o tráfico de drogas há muito tempo. Na verdade, essa política aí é uma política de enxugar gelo. Nós achamos que se a gente quer de fato acabar com o tráfico de drogas, nós temos que acabar com a hipocrisia e fazer uma discussão a sério pela descriminalização das drogas. Você atingindo o tráfico de droga, você atinge também o tráfico de armas. Então isso significa que você tem que tirar a droga da pasta de segurança pública para a pasta de saúde pública e fazer campanhas de que droga todas elas são ruins, que elas são nocivas. Bom, isso aí é um processo de educação que tem que ser feito nas escolas, tem que ser feito através de campanhas do município, inclusive publicitárias e tal. Mas a questão da droga passa pela descriminalização delas. Você ataca o tráfico de drogas, ataca o tráfico de armas, tá? Fazer uma campanha também pelo fim, pela desmilitarização da Polícia Militar, pela criação de uma Polícia Civil única, uma parte dela fardada para fazer policiamento ostensivo e outra voltada para a inteligência, eleição de delegados para ser uma polícia de aproximação, uma polícia que se imponha pelo respeito e não pela repressão, não pelo medo, né? E também direitos de autodefesa
das comunidades, que tem que ter o direito de se organizar contra a opressão, quer seja da milícia, quer seja do tráfico, quer seja das forças de segurança. É óbvio que quando você fala da criação de uma nova polícia, você significa que todos os policiais, militares ou civis, envolvidos em crime contra os direitos humanos ou em processo de corrupção, têm que ser afastados da tropa para que você fique com aqueles profissionais que honram o salário que eles recebem, porque são pagos pelos próprios impostos da sociedade. Então, diante disso, você inclusive vai dar conta de outras coisas. Ontem eu estava numa live, por exemplo, da Firjan, onde eles reclamavam da questão do roubo de carga. Se você acaba com esse esforço, né, de guerra às drogas, que não tem nenhum sentido a não ser matar pessoas inocentes, muitas e muitas vezes, você vai ter inclusive dispositivo para poder fazer o policiamento ostensivo e poder coibir a questão do tráfico, do roubo de carga, que é tão sentido por uma parcela das empresas aqui da nossa cidade. Então, essas são nossas propostas em relação à questão da segurança. Nós não vamos nos limitar à questão da Guarda Municipal. Nós vamos ser gestores da maior cidade aqui do estado e nós queremos mudar essa política de segurança que existe hoje na nossa cidade, que é uma política criminosa. Porque, Alexandre, quando tem uma operação na favela, não é só a questão das balas, das pessoas que são assassinadas por balas achadas ou perdidas. Também mata a perspectiva de futuro dessas crianças, dessa juventude. Por quê? Cada dia de uma operação policial na favela são dias que as escolas ficam fechadas. E depois a burguesia e uma parcela da classe média mais alta vem falar em meritocracia. Que meritocracia que existe se não existe igualdade de oportunidade? Que meritocracia existe em as maiorias das vagas, por exemplo, dos bons empregos, das melhores universidades, ficarem nas mãos daqueles que estudaram no Santo Inácio, no São Bento, no Santo isso, no Santo aquilo, e aquelas pessoas que ficaram sem aula, que tiveram que ficar escondidas embaixo da mesa por causa de tiroteio, que condições que elas têm de competir? Então, não existe essa questão de meritocracia numa sociedade tão desigual como a nossa. E o que nós temos que dar conta é para que todos tenham igualdade de oportunidade. A questão da segurança é central para isso, né? E por isso a gente não pode se limitar a gerir a Guarda Municipal. Nós temos que ter propostas para tudo. Ciro Garcia, posso fazer uma pergunta que talvez nunca tenham feito para o senhor? À vontade. À vontade? Fica à vontade. É uma pergunta que eu daria um título para o assunto. Incoerências nas nossas leis municipais. E você bem claro, não tem a ver com uma função que o senhor queira exercer, pois o senhor não é candidato a vereador, é candidato a prefeito do município do Rio de Janeiro. Porém, existe uma realidade muito triste, muito triste. Temos o quê? Vereadores que vêm como candidato e depois de serem eleitos, são convidados pelo prefeito, que é o líder do executivo, para trabalhar numa secretaria. Ou seja, os eleitores votam em um candidato para representar eles, fiscalizando o executivo, fiscalizando o prefeito, o executivo que presta serviço para o povo. E depois que ele é eleito para a legislativa e fiscalizar o executivo, ele vai trabalhar no executivo. Faz sentido uma coisa dessa? Caso o senhor viesse ser eleito agora em 2020, o senhor permitiria isso? O senhor iniciaria um processo dentro do executivo para retirar essa possibilidade? Olha, eu acho isso que você falou é absurdo mesmo, é a questão da incoerência, né? E isso mostra aquilo que eu falei anteriormente. Isso só é possível porque tanto no âmbito do executivo quanto no âmbito do legislativo, quem está determinando, né, o preenchimento das vagas, dos cargos, quer seja através de nomeação, que é a prerrogativa do executivo, né? Então o cara se elegeu prefeito, ele pode nomear lá o secretariado dele. Se elegeu presidente, ele nomeia lá o ministério dele. Então, quer seja
através das prerrogativas dos mandatários de mandatos executivos, quer seja através do processo eleitoral, que é o povo, em tese, né? Mas muito em tese, muito entre aspas aqui, entendeu? Que é quem está exercendo o seu direito e a sua vontade. Na verdade, tanto um processo quanto outro, quem determina é a classe dominante, é o empresariado. Quer seja através dos financiamentos de campanha, nos processos eleitorais, quer seja através dos lobbies que faz junto aos poderes executivos para poder fazer a nomeação da equipe do executivo. Quando eu falo que o poder econômico que está determinando e que as bancadas que são eleitas são bancadas que representam os setores do empresariado, é por isso que fica fácil para eles fazerem esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, vereadores que vão estabelecer também, aquele jogo da questão da governabilidade, né? Fazer alianças com determinados partidos, que às vezes nem é pelo critério técnico, aliás, geralmente não é pelo critério técnico, é só pela questão de interesses, tá? Interesse, onde você também vai estabelecendo, né, uma maioria dentro do Congresso, no caso nossa aqui da Câmara Municipal. Então, é esse tipo de coisa que permite. Eu sou radicalmente contra isso, por isso que eu falo que nós não vamos nos apoiar, o nosso governo, naquela Câmara Municipal, da maneira como hoje é o processo eleitoral. Nós vamos apoiar nosso governo, inclusive essa questão, por exemplo, já me perguntaram isso, mas as regiões administrativas, o secretariado, nós entendemos que tem que uma vez que nós temos que ver aqueles cargos que são efetivamente necessários, e alguns são, né? Porque eles vão auxiliar o processo de gestão, eles têm que ser nomeados pelos conselhos populares. Para nós, Alexandre, a questão dos conselhos populares é de fundamental importância. Para nós, todas as questões de gestão da prefeitura, elas têm que vir de baixo para cima. O povo não tem que ser participado, né? Ou então, aquela Câmara Municipal, como eu já falei, totalmente viciada, eleita por esmagadora maioria de pessoas que têm dinheiro para poder botar aquelas pessoas lá. Então, nós temos que, tanto a questão da região administrativa quanto a própria questão das secretarias, os conselhos populares é que vão fazer essas nomeações. E quando eu falo dos conselhos populares numa cidade do Rio de Janeiro, eu fico muito tranquilo, porque a quantidade de bons profissionais que nós temos aqui é enorme, combinado com o fato de nós vivermos numa cidade que tem várias universidades públicas, com contribuições imensas na questão do avanço tecnológico, na questão de pesquisas científicas. Então, aí também os conselhos populares vão estar atuando para a gente ver, desde da organização dos trabalhadores, quais são as melhores pessoas para ocupar essas coisas. Mas, tendo claro que quem vai fazer isso é o povo organizado através dos conselhos populares, é a população trabalhadora organizada. Ciro Garcia, chegamos ao final da nossa entrevista. É o seu momento agora de considerações finais. Bom, eu primeiro quero agradecer, né, aqui a associação AIB News, né? AIB News. Eu estava falando com o Alexandre, o importante desse processo eleitoral é que você vai conhecendo coisas novas, é o primeiro contato que eu estou tendo aqui com vocês. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar colocando aqui nossas propostas. O que eu quero colocar é repetir uma coisa que eu disse no início. Existem 14 candidatos nessa eleição, mas só tem 2 projetos políticos. Tem um projeto político que é gestão do capital, que é defendido pelos outros 13 candidatos, e nós, do PSTU, que estamos apresentando uma alternativa socialista para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Nós achamos que existe uma crise brutal hoje no mundo, né, que só foi intensificada pela questão da pandemia, e nós achamos que quem tem que pagar por essa crise não é a classe trabalhadora, que é quem está pagando até agora, com o aumento do desemprego, com o aumento da precarização, com a perda de direitos sociais, com a perda de direitos trabalhistas. Nós achamos que nós temos que inverter essa mão. Nós achamos que os ricos têm que pagar pela crise.
E para os ricos pagarem pela crise, nós temos que romper com esse modelo de gestão. Então, o nosso objetivo é fazer com que no Rio de Janeiro nós tenhamos uma cidade onde os trabalhadores e trabalhadoras, que são aqueles que constroem as riquezas dessa cidade, possam usufruir das riquezas que eles constroem, né? E através das medidas que eu já coloquei, que os ricos paguem por essa crise, que nós possamos viver uma sociedade onde a gente não tenha que conviver com a violência opressiva sobre as mulheres, sobre os negros e negras, sobre os LGBTs, sobre a população indígena, né? Onde a diversidade possa fluir, e tudo isso nós só vamos conseguir numa sociedade distinta dessa que nós temos. Esse modelo de sociedade que nós vemos hoje, ele tem que ser superado. Aliás, ele já está superado. O capitalismo está falido, só não vê quem não quer, né? E nós, assim como a burguesia, para tomar o poder, ela fez a sua revolução, em 1789 lá na França, a classe trabalhadora tem que ter consciência de que para a gente resolver os nossos problemas e ter de fato nossas reivindicações atendidas e podermos de fato viver com dignidade e usufruir das riquezas que a gente constrói, nós vamos ter que também fazer a nossa revolução. Mas como isso é um processo que é um pouco mais demorado, o mais fácil agora é, no dia da eleição, vote 16 por uma alternativa socialista para a cidade do Rio de Janeiro. Ciro Garcia, muito obrigado aí pela sua presença, mas não somente pela sua presença, pela presença também dos nossos seguidores do portal AIB News. Meus queridos, compartilhem os vídeos que vocês quiserem, apoiando para promover o quê? Um voto consciente. Nosso trabalho aqui é apartidário, não representa nenhum partido, nenhum candidato especificamente. Nosso voto é para promover o quê? O voto consciente. Então, aguardo vocês nas próximas entrevistas. Um grande abraço a todos.